Boa tarde. Vamos recomeçar agora com a mesa Educação das Relações Étnico-Raciais. E as convidadas são Ellen Cris Leite de Lima e a Crislene Bueno de Carvalho Baldi. Nós vamos começar com a professora Ellen Cris Leite de Lima, que é graduada em História pela UFPR, especialista em História e Humanidades pela Universidade Estadual de Maringá, e o mestrado profissional, a dissertação de mestrado aqui no Prof. História, foi orientada pela professora Joseline de Mendonça, intitulado Paraná Quilombola, site para ensino da história sobre comunidades de quilombos. Por favor, professor. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Então, como o professor me apresentou, sou a professora Ellen, sou professora da rede estadual de História desde 2014 e atuo hoje na Fazenda Rio Grande, moro lá e leciono lá. E concluí o mestrado e o Prof. História em 2020. Em 2018, passamos lá aquele período da pandemia, bastante conturbado, e aí concluí em 2020. Eu vou começar um pouquinho falando do processo todo da pesquisa, para depois mostrar o produto que é o site Paraná Quilombola. Primeiro dizer que eu estou muito contente, eu sempre fico muito feliz de falar dessa pesquisa. É um trabalho que já rendeu uma série de outros trabalhos e outros debates. Eu acho que isso é muito fundamental. Eu acho que é uma característica do Prof. História incrível, que é a capacidade que esses trabalhos têm de repercutir, de gerar outras discussões, e de fato a proposta de ser vinculada à sala de aula. E como a sala de aula é um ambiente muito dinâmico e muito rico, a gente está sempre colhendo frutos desses trabalhos, Então acho que é muito legal. Eu estava comentando aqui com a professora Nádia que estou na correria, A gente pergunta, tá bem em novembro para o professor? Estamos lá, Mas assim, nessa correria mesmo, eu fiquei muito feliz com o convite. Fiquei feliz que eu não tinha nada hoje agendado, então pude estar aqui. É sempre uma alegria mesmo poder compartilhar um pouco desse processo e justamente a função dos nossos trabalhos aqui é que eles se espalhem, Então, agradecer novamente o convite e a participação aqui com vocês. Então, o tema Paraná Quilombola é um tema que ele já me acompanhava desde a graduação. Então, eu fiz a minha monografia, concluí em 2013, na UFPR também, e eu fiz a minha monografia sobre uma comunidade específica que fica em Palmas, aqui no sul do estado, que é a comunidade Adelaide Maria Trindade. E eu desenvolvi um trabalho de história oral, fiz um trabalho mais voltado para a temática da memória. Então, já tinha alguma proximidade com esse tema. E aí, com o desenvolvimento do projeto, no primeiro ano do mestrado, e muito em contato com a professora Joseli, que sempre foi uma grande referência também, a gente acabou construindo juntas, E eu acho que isso também é muito bacana, de que os projetos todos eles são construídos mais ou menos coletivamente, Então, foi uma construção coletiva para chegar nesse tema, nessa ideia de construir um site que tivesse ali a apresentação das comunidades remanescentes de quilombo aqui no estado. E aí, com o tempo, isso foi se desenvolvendo, foi se ampliando um pouco. Então, a princípio, se o professor puder baixar um pouquinho para mostrar o mapa. Então, essa é a abertura do site, Então, a princípio, a ideia era, inicialmente, essa, de vincular as 38 comunidades remanescentes de quilombo que a gente tem certificadas aqui no Paraná ao mapa, e clicando em cima delas, geraria ali uma página de apresentação e que trouxesse alguns documentos históricos sobre essas comunidades. Então, ali está o exemplo da comunidade Palmital dos Pretos, que é mais ou menos a estrutura de todas elas, algumas com mais documentos, outras com menos.
E essa era a ideia inicial. E aí é importante dizer que esse processo todo da construção do tema, da construção do produto, ele é acompanhado do processo de construção da dissertação, né? Acho que essa era uma dúvida que nos acompanhou, eu acho que talvez acompanhe hoje os discentes do prof atual, que é qual que é a relação da dissertação com o produto, né? Onde é que cada coisa entra, onde é que cada coisa se encaixa, o que vem primeiro, e é um negócio meio embolado mesmo, né? Não tem muito o primeiro. Então, o processo da dissertação foi me ajudando a construir, a visualizar o que era esse grande tema e qual que era a importância dele, né? Com o qual eu já tinha algum contato, mas de ir construindo referenciais teóricos, metodológicos que me ajudassem a entender que tipo de produto eu queria construir e para que ele serviria. Então, encontrar o debate que era: eu estou construindo isso para as comunidades, ou eu estou construindo isso para os professores, ou eu estou construindo isso para um público mais amplo. Tudo isso foi se definindo ao longo do processo da dissertação mesmo, dos temas que eu li, enfim, que circulam um pouco aí em torno da história pública, da história digital. Então, tudo isso foi me ajudando a construir esse processo metodológico mesmo em torno do produto, né? E, ao mesmo tempo, em contato com as próprias fontes, né? Então, aqui vocês estão vendo ali Estou olhando para cá, mas aqui também, né? Vocês estão vendo aqui, tem um texto, né, que situa qual que é o histórico ali da comunidade, a localização, um pouquinho das referências. Em algumas delas eu fui encontrando alguns registros fotográficos, de mapas, carta, testamento, receitas de cozinha, enfim, toda sorte de documentos. Então foi um processo também de entender o que eram essas fontes e entender que eu não apresentaria nesse trabalho uma análise muito apurada dessas fontes, né? Então, isso também foi se definindo no processo. Então, o meu trabalho, ele praticamente não tem análise de fonte como a gente está mais acostumado na pesquisa histórica, enfim, não era essa a proposta, assim. Então, tudo isso foi se definindo no decorrer da pesquisa. Então, o que é que resultou disso tudo, né? Desse processo da dissertação, em que eu me dediquei a estudar ali a presença negra no Paraná, a história mesmo da escravidão, né, que fundamentou bastante do meu trabalho, as produções paranistas, né, que sempre evidenciaram muito a produção europeia, a construção europeia do Estado, mas sempre relegou essa história indígena e negra e quilombola aqui no estado do Paraná. Então, tudo isso foi fundamentando para que eu pudesse chegar nesse produto. E falando mais especificamente, então, dessa construção do site, né? Como é que foram os procedimentos até chegar nesse final. Então, como eu disse, eu não me detive na análise de uma fonte específica, o trabalho que eu fiz, ele foi de reunir, de buscar uma série de publicações, de estudos, de pesquisas que já existiam sobre as comunidades quilombolas. E nessas pesquisas identificar aquilo que era mais importante no sentido do que eu visualizava que poderia ser utilizado em sala de aula. Então, não foram só pesquisas históricas que eu utilizei, teve até essa dissertação de educação física, que estava falando sobre a corporeidade dentro da comunidade quilombola, mas que eu encontrei alguma fonte, algum registro, alguma informação que foi útil. Então foram ali, acho que
mais ou menos na casa da centena das publicações, que já existe, de fato, uma produção vasta sobre as comunidades quilombolas aqui no estado, mas essa foi uma constatação também que acabou aparecendo durante o trabalho. Essas publicações todas não circulam. Eu acho que esse é uma função principal do site, né, desse produto didático, que é ajudar que essa produção, que essas memórias, que esses registros circulem mais facilmente, né? E aí falando enquanto professora da rede básica, que é a dificuldade imensa que a gente tem de conseguir tempo, estrutura para você planejar uma aula com qualidade, que tenha algum vigor, e a gente sabe que precisa usar fonte histórica. Acho que isso é muito bem consensuado, assim. Mas o tempo de você pesquisar, de você saber se aquilo que você está pesquisando está num lugar confiável, elaborar em cima daquilo. Então, o site foi essa ideia de trazer algumas coisas um pouco mais mastigadas, porque, tudo bem, a publicação existe, mas você vai parar para ler uma dissertação de mestrado, para preparar uma aula? Às vezes sim, mas é bem difícil, né? Então, tudo isso foi direcionando para pensar um pouco como essa estrutura deveria estar, assim, né? Voltada para a sala de aula e voltada para um público amplo, né? Então, no final, a gente chegou nesse público, né? Que eram os professores, por isso que tem uma aba ali que é sala de aula, em que eu desenvolvi também algumas propostas didáticas a partir dos documentos que o site apresenta. Se puder abrir aquela outra aba, professor, aquela que já está aberta ali do lado. Isso, aí eu trouxe o exemplo dos quilombos e tropeirismo. Então tem ali um texto base que situa um pouco a questão do tropeirismo, que é um tema também já bastante clássico, né, nos currículos, mas que nem sempre é trazido pela ótica dos quilombos, né, da população quilombola. E aí, de um modo geral, essas propostas de sala de aula, elas estão organizadas em desafios, que vão ajudando a utilizar o site como uma ferramenta didática. Porque também essa foi uma constatação, né? Colocar as comunidades ali no mapa não necessariamente ajudaria as pessoas a encontrar as informações, né? Como elas poderiam utilizar o mapa como uma ferramenta dentro da sala de aula. Então, a partir de todas essas fontes, de todos esses documentos que foram listados ali em relação com a comunidade, eu fui identificando algumas temáticas gerais, né? Então, a questão do tropeirismo, a questão das memórias da escravidão, que também é algo recorrente, né? Tem muitas entrevistas, né, nessas pesquisas que eu transcrevi aí no site. Enfim, algumas temáticas gerais que dava para a gente abordar dentro do site e ir buscando, então, direcionando esses professores que quiserem utilizar o site a percorrer um caminho dentro dele, criando um processo ali de entendimento histórico a partir destas propostas. Então, essa é mais ou menos a estrutura. Não sei quanto tempo eu tenho. A gente começa a falar. Então, essa é mais ou menos a estrutura do site. Eu peço desculpas, inclusive, porque ele não está todo estruturado. Eu tive um problema com ele o ano passado, que o site que eu construí, né, que eu apresentei em 2020, eu perdi. Ele sumiu. Perdi tudo, não consegui fazer um backup para puxar para um outro site. E aí esse está sendo a reconstrução dele com algumas questões ainda para ajustar, como é o caso ali da sala de aula. Mas logo vai estar bonitinho de novo para ser utilizado. Mas eu acho que dá para ter uma ideia um pouco da estrutura, né, do que foi esse processo. Então, né, voltando para o debate da construção metodológica, né, o que eu busquei nesses trabalhos todos que eu consegui localizar sobre as comunidades, e que hoje devem ter alguns outros ainda, né,
foi muito mais um processo de curadoria documental, de identificação geral, de checagem de dados, né? Então, uma pesquisa ou noutra eu ia confrontando para ver se aquilo que eu estava dizendo ali estava correto, de fato. E todo esse processo é importante dizer que traz, né, um rigor metodológico, científico, que é fundamental, né? Então, quando a gente fala dessa coisa da dissertação e do produto, eu acho que é importante a gente lembrar que não é uma mera tradução, uma transposição, uma adequação, né? Tem todo um refinamento metodológico que só quem está na sala de aula consegue trazer também, né? Que é perceber como é que esse conteúdo aqui vai chegar lá, mas que ele precisa ter passado por uma série de procedimentos científicos. É que todo esse trajeto garanta que esse conteúdo ele tenha um rigor para ser apresentado e ser discutido na sala de aula. Eu acho que isso é fundamental, eu acho que é nesse ponto principal que se liga a dissertação com o produto. Tem todo um embasamento, né? Não são coisas separadas. Se a gente trata como coisas separadas ou como coisas hierarquizadas, eu acho que não funciona muito. Então, acho que, de um modo geral, né, para contar um pouquinho da experiência, é isso. E aí, para ir já encaminhando para o final da minha fala, a proposta era a gente discutir os desafios hoje, né, para a sala de aula, e eu acho que a gente está vivendo um momento bem mais difícil do que aquele em que eu defendia a minha dissertação. Eu visualizo aí que nesses últimos 4, 5 anos a gente entrou num processo de, acho que não dá para falar nem mais de desmonte da escola pública, da educação, mas é um projeto de destruição mesmo da escola como a gente conhece. Assim. E eu acho que quando a gente trata desses trabalhos aqui, da importância do prof, eu acho que tem um local de resistência muito forte, que é a gente debater ciência dentro da sala de aulas. Ciência histórica dentro da sala de aula. E quando a gente faz isso, por mais que exista toda uma estrutura contrária para que isso aconteça, é um processo fundamental de resistência. Eu acho que trazer isso para a sala, debater isso com os nossos estudantes é um processo fundamental, nem sempre fácil, né, porque a realidade da sala de aula tem sido dura, extenuante, enfim, mas quando a gente finca o pé e fala, não, a gente precisa produzir aqui um processo que seja consequente, fundamentado, isso surte efeito, né? Isso é muito visível, assim, até no retorno que os estudantes trazem para nós, né? E a gente tem vivenciado aí um processo duríssimo, né, na educação do Paraná, que é, inclusive, essa tentativa de privatização de várias escolas públicas. Eu tenho acompanhado isso muito de perto, eu também sou dirigente sindical, então fico dividida entre sala de aula e esse trabalho todo. E o que a gente está vendo é uma tentativa, é todo um projeto da gente ir para o oposto do que o prof propõe, que é pensar a ciência dentro da sala de aula e pensar de fato como a história pode nos ajudar a entender esses desafios presentes, né? Mas, quando a gente traz de novo esses trabalhos, quando a gente fundamenta as nossas aulas, eu acho que tudo isso ajuda a gente a seguir em frente e pensar que a educação precisa ser esse pilar de emancipação, ser esse pilar de reflexão, né? Pensar o estado do Paraná de uma maneira diferente, né? Pensar esse Paraná quilombola, eu acho que ajuda a gente a olhar para tudo isso. Então, eu acho que é um pouco isso, o debate deve nos ajudar a isso. Tem bastante coisa que eu não falei, mas foram 3 anos de pesquisa e eu continuo acompanhando e atualizando, e já saiu artigo de livro, né, professora? Então, é muita coisa que a gente vai trazendo e o debate pode ajudar depois a
tirar as dúvidas, qualquer coisa assim. Fico à disposição. Muito obrigada. Obrigado, professora Ellen. Parabéns pelo trabalho. Agora, a fala da professora Crislene Bueno de Carvalho Galdino, licenciada em História pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e em Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em História do Brasil, por sua experiência como professora de Geografia, História, e no Prof. História, orientada pela professora Nádia, aí o fato, ela fez uma dissertação cujo título é... o título não está aqui. Não, ela vai falar. Os Avá-Guarani, temática indígena na ensino história, os Avá-Guarani e a construção da hidrelétrica de Itaipu, 73 e 1982. Professora, por favor. Boa tarde a todos. Eu já vou, né, ele já me apresentou. Assim, nesse momento eu não estou em sala de aula no estado, estou em sala de aula pela prefeitura. Então, estou no museu, e aí, mas eu também contribuo muito, principalmente na sala. Essa dissertação me auxiliou muito para trabalhar com os pequenos a temática indígena. Então, hoje, quando eu vou dar aula, eu dou aula de ciências, né? Nada a ver. Eu dou aula de astronomia, eu já parto e inicio de um livro, né, sobre os indígenas, Noite e Dia na Aldeia, como autor indígena. Então, toda a minha dissertação foi assim, né, um trabalho, a professora Nádia incrível, me ajudou muito, pontuou muito, né? Mas assim, claro que às vezes a gente, quando vai ler de novo, você fala, olha, eu podia ter melhorado isso, né? Mas assim, foi muito gratificante para mim, muito mesmo. Eu até fico emocionada, já vou chorar, pessoal. Fico até emocionada. Mas não ficou só, né, no 9º ano, só naquilo. Então eu busquei, a dissertação se fala sobre isso, mas eu consigo, quando vejo ela, trazer coisas para outras disciplinas e outros anos, né? Então, minha dissertação é temática indígena no ensino de história. Eu busquei discutir sobre, porque é um assunto que eu gosto bastante, a ditadura, né, de ler e saber. E aí eu busquei bastante saber sobre os Avá-Guarani e como se deu, né, essa expulsão deles quando aconteceu a construção da hidrelétrica de Itaipu. E aí eu pensei, a minha dissertação ela é bem densa, ela também vai mais para o passado, embora o recorte seja de 73 a 82, eu caminho um pouco mais para trás, né, eu vou lá desde a marcha para o oeste, né, na época de Getúlio, como que surge o SPI, né, que depois se torna o FUNAI, por que se torna o FUNAI, né, então eles estavam todos, o Brasil todo estava vendo eles cometendo muitos atos de corrupção, de violação aos direitos humanos dos povos indígenas, e aí na ditadura eles trocam, né, a legenda SPI para FUNAI. Mas aí não acabou, só porque trocou a legenda, né? Então, aí a partir desse ponto, assim, eu começo a escrever. Então, eu uso o Riser, né, como para a gente ter, como trabalhar a consciência histórica, né, levar a consciência histórica dos alunos, e entre outros. Então, é uma dissertação bem densa, assim, com bastante... Eu trago também muitas referências, né, às vezes ali na aula que vocês vão visualizar, é específico aquilo, mas assim, nas notas eu trago muitas referências para, por exemplo, se o professor está lendo lá e ele quer saber sobre outras coisas, então eu trago bastante link, assim, para ter acesso, porque eu pensei mesmo na minha dificuldade como professor. Então, sempre que eu pegava os livros didáticos, eu olhava, ou não tinha nada sobre indígena, ou lá no final do livro tinha um texto e umas 2, 3 perguntas, né? E aí eu falei, gente, como que a gente vai trabalhar? E é obrigatório, né? E não só por obrigatório, é uma questão de curiosidade mesmo, eu queria saber mais sobre. E aí, por isso que eu desenvolvi esse tema. E tive muito auxílio, né, de todos os professores, de História, mas principalmente a Nádia. Quero agradecer muito
Até hoje eu sou muito grata a Nádia. Então esse interesse ele vai partir desse encontro, né, da violação, e aí eu também fiz durante a pandemia, né, as aulas presenciais em 2019, normais, daí em 2020 toda a escrita foi durante a pandemia. Então eu não conseguia sair para, sei lá, ver um livro, emprestar um livro ou acessar o lugar, sabe? Eu tive que fazer uma busca muito intensa pela internet. Então, e aí achei o relatório Figueiredo, né? E aí fui buscar o que tinha nele sobre, achei documentação, acessei jornais da época falando da corrupção, da ditadura, e que eles queriam fazer uma CPI, e o presidente da usina hidrelétrica de Itaipu não queria que isso fosse à tona, daí eles fizeram uma notinha pequena no jornal delatando isso, mas era tudo assim. Depois o Fabiano vai explicar melhor. Pode passar, professor. Então, o objetivo geral, já comentei aqui, né, era mais para produzir um material pedagógico e que contribua com o ensino de história, principalmente a violação dos direitos humanos, que todos lembram, né, em 2020 a gente estava com o presidente Bolsonaro, e aí isso ajudou bastante, auxiliou bastante para, né, abrir assim, pode passar. Então ele se dividiu em 4 capítulos, né? O primeiro tratei dessa colonização, da parte oeste do Paraná, aí o Getúlio Vargas, até a ditadura civil-militar. Aí pega um pouquinho do contexto político ali, eu busquei também informações econômicas, desenvolvimentistas, tá? Durante a ditadura. E nessas, buscando essas informações, também fica bem evidente assim, a questão da fake news, né? Então, eu também trago essa parte ali dentro da dissertação. Aí a noção da hidrelétrica. Então, como era o Parque Nacional de Sete Quedas, né? Guaíra, do lado ali, no meu lado esquerdo. E às vezes são cartões postais de como era para as pessoas visitavam. Pode passar. Aí, quando abre as comportas, não vai matar só, destruir só aquele lugar lindo, maravilhoso, o meio ambiente. Sim. Só os animais terrestres, ou, né, não vai ter insetos, vai ser os pequenos, eles não vão conseguir resgatar todos, inclusive os próprios peixes vão acabar morrendo. Porque eles estão acostumados num ambiente de água calma e de repente vem um turbilhão de água invadindo tudo. Aí aparece, né, milhares de peixes morrendo. E aí a foto quando abriu a comporta, quando inaugurou a hidrelétrica. Pode passar. O segundo capítulo eu trago as políticas indigenistas no Brasil e República, né? Então o relatório Figueiredo, as violações dos direitos humanos dos povos indígenas, a construção, como se deu o SPI, por que existia a Marcha para o Oeste, os governos, inclusive do Paraná, que vão e tomam a terra indígena e vendem para terceiros, né? Então é toda quase uma denúncia ali, né? Claro, baseado tudo nas fontes que eu fui resgatando e que já, né, tinha informações. Essa aí é a parte que eu tinha falado para vocês, né? É uma nota publicada no Jornal do Brasil, que os juristas constitutivos da ONU querem informações sobre o que estava acontecendo em Itaipu. Tá? E sobre o SPI, sobre as violações. Aí é mais sobre o SPI. Mas tem outras notas de jornais na dissertação também. Tá? E o terceiro, os Avá Guarani no Paraná. Aí uma história deles, Itaipu, e a situação atual. Então eu não fico só lá no passado. Eu trago como estão esses povos hoje. Tá? Então o que mais assim assustou, né, professora Nádia, foi os casos de suicídio, que até hoje estão ocorrendo ainda. Por questão de não ter terra demarcada, por questão de, até hoje eles não terem, a Itaipu dá terra para eles, mas é lugar inapropriado para plantio, e o espaço é pequeno e coloca lá 3 etnias, né? Os Guarani Imbiá, Guarani, os Avá Guarani e os Cainã, tá? Os 3 juntos. Mas assim, hoje tudo bem, né? Mas assim, todos eles vão constituir família. E aí? O lugar vai ser pequeno para eles. Né? E a forma dos Guarani circular pelo Brasil todo, né? Não o Brasil todo, eles estão mais
mais concentrado que da Bolívia para baixo, sudoeste, sudeste, Brasil, Argentina, Paraguai, mas principalmente ali, né? O meu foco foi nessa região ali de Foz do Iguaçu, no Rio Paraná, então ali Brasil e Paraguai, né? Cidade do Oeste. Então foi mais o meu foco foi ali, tá? Pode passar. Então essa aí é a aldeia, Ocó Jacutinga, ela foi inundada e eles viviam assim, tá? Nas margens do Rio Paraná. Os Avá-Guarani, às vezes a gente pergunta, né? Eu já escutei isso em sala de aula, mas eles não fizeram nada? Eles foram, invadiram e ficou por isso mesmo? Não, tá? Eles tentaram, né, bater de frente, foram expulsos de suas terras, eles entraram, recorreram até o Papa João Paulo II, em cartas assinadas por eles, depois a gente vai ver, e advogados, enviaram também cartas para o Banco Mundial, para eles não financiar mais a Itaipu, porque estava ocorrendo isso. Eles até mandam uma comissão para verificar, mas acaba ficando por isso mesmo. Tá? Então, os crimes e as fraudes foram denunciadas, eles agiram do modo que eles conseguiram na época, teve, né, auxílio de antropólogos, de advogados, que estavam ali inseridos na causa, mas não teve muito retorno. E o quarto capítulo eu trabalho em ensino de história temática indígena. Né? E daí a proposta é uma aula didática, onde eu vou fazer uma aula oficina investigativa. Então eu pensei assim, para alcançar o aluno, tem que deixar ele curioso, né? E aí, então, eu vou lançando. Essa aula que eu propus não é para ser feita uma aula só, tá? Então, de acordo com o professor, ele pode dividir em 2, 3, até 4 aulas para trabalhar esse assunto. Aí já aproveita e trabalha a ditadura, né, os indígenas, o Paraná, e daí já entra mais profundamente na ditadura do professor Fábio, eu sempre fazendo ali. E da Ellen, né, que daí a parte dos quilombolas, escravizados, tudo. Então, é um material bem amplo assim para vocês poderem trabalhar em sala de aula. Pode passar. Essas são as leis, né, e os artigos que a gente tem que trabalhar, que é obrigatório estudar história cultural brasileira e indígena. Esses dados são de 2012 do IBGE. Então, o Brasil possui uma população indígena autodeclarada de 896,9 mil pessoas, tá? Sendo 36,2% vivendo em área urbana e 63,8% na área rural. Dentre essas, 305 etnias e 274 idiomas falados. Tá? Então, não tem como a gente cair naquela, o índio, né? Então, aqui, eu acho que todo mundo já é de conhecimento de todo mundo, que a gente não utiliza o nome índio mais, né? Porque é uma coisa da colonização, né? Eles são indígenas, povos originários, né? Povos daqui, pertencentes aqui. Então, e cada povo tem a sua cultura, a sua etnia, a sua religião específica, o seu modo de ver o mundo, o seu Deus. Nem todos vão cultuar o Deus Tupã, por exemplo, né? E cada um tem como contar a sua religiosidade, por exemplo, como chegar, né, o que eu falo, céu e tal. Os Avá-Guarani, eles têm o Deus Nhanderu, então já é bem diferente. Até a palavra cacique é o branco que dá. Tá? Os Guarani é outro nome, que é o nome, não vou me lembrar, que é um nome meio complicadinho. Depois eu lembro e falo. Então, assim, essa aula foi pensada para o 9º ano, ensino fundamental, unidade temática dentro dos livros e do CREP, lá do Estado, modernização, ditadura civil militar e democratização, e aí os objetivos e as habilidades que eu busquei trazer também, tá? Busquei coisas da BNCC e do CREP, que é o que a gente, né, o currículo nosso baseado pelo Estado. Então, o encaminhamento metodológico é lançar uma pergunta disparadora. O que vocês sabem sobre os indígenas durante o período da ditadura militar? E aí, eu faço essa pergunta e vou colhendo informações, né? A ideia também é até entregar um papel com esse tema já, e pedir para que eles escrevam o que eles sabem. E recolher, para no final a gente poder comparar. O que eles sabem e o que eles aprenderam. Então aí, mostrar esse vídeo, né, a localização, onde que estavam os saltos, os 7 saltos, e aí ali
ao lado quando ele foi coberto, né, pelo represamento. Aí a usina, uma foto, né, da Itaipu, então onde acontece cada processo, né? Então tudo aquilo alagado lá atrás seria o Salto dos Sete Quedas, mas é mais para trás, tá? Aí, fazer perguntas. Isso aqui pode ser trabalhado oralmente. Vocês sabem onde fica localizada a usina hidrelétrica do Itaipu? Né? O que será que havia naquele local antes da construção da hidrelétrica? Aí vai recolhendo informações, instigando eles, né? Jogando, será, né? Aquilo que a gente já faz em sala de aula. Será que havia moradores nas localidades onde a Itaipu foi construída? Se sim, quem eram esses moradores? O que será que aconteceu com eles? Né? Pode passar. E aí, disponibilizar, depois de tudo escolhido, discutido, disponibilizar em sala de aula um vídeo Meu Paraná, o desaparecimento das 7 quedas, tá? É um vídeo de 11 minutos. E aí, porque no filme ele vai, nesse vídeo ele vai entrevistar as pessoas daquela época. E aí você vai colher muitos relatos, assim, até a gente trabalha a empatia, né, a questão do desenvolvimento do humanismo, né, esse pensar no outro, né, então, e também pensar na natureza, né, porque também foi um colapso para aquele bioma lá, né, naquele momento. E aí eu trago a ideia, no começo eu pensei, vou fazer um baú, né, para tirar as fontes e tal, ficar mais dinâmico a aula. Mas daí eu pensei, mas se eu estou trabalhando indígena, por que não usar um cesto indígena, né, fabricado pelos próprios guaranis, que a gente consegue hoje comprar por internet e aqui mesmo em Curitiba, né? A gente sempre, né, andando pelas ruas aqui, você sempre vê eles vendendo. E aí já auxilia também. Inclusive, né, tem a aldeia Cacané Porã, que é a aldeia urbana lá no Caximba, né, que é no Tatuapara, que dá para ir até lá, conhecer, pedir licença, porque você não pode ir tanto, assim, né? Mas é bem interessante, assim. Pedir, sabe, para levar alunos, para eles contar um pouco de história. Lá eles também têm os Guarani e os Caingani, então já são duas etnias, né? Não me lembro agora, acho que eles têm mais uma etnia lá. E aí também, esse cesto da história, eu pensei assim, fazer todo esse material que vocês estão vendo, ele ficar disponibilizado para visualizar, né, no multimídia, mas ele impresso e dentro do cesto, tá? E aí divide o grupo em sala, em pessoas, em 3 pessoas, 4, depende do tamanho, a quantidade de alunos por sala. Aí, o que é uma usina hidrelétrica? Como é produzida a energia? Né? Daí eles vão ter um texto lá falando sobre a usina hidrelétrica, binacional de Itaipu. Na própria dissertação, e nesse texto, eu dou um resumo, mas como ela aconteceu, se foi exatamente, né, o começo, como foi pensado, e aí vai fazendo essa explicação. Aí eu trago, esse texto é retirado do site da Itaipu Binacional. Então nós vamos fazer uma comparação, o que a Itaipu fala e o que realmente aconteceu. Vamos passar. E aí as questões norteadoras, será que todas as informações obtidas no texto, então primeiro eu dou o que a Itaipu fala, como fonte, e projeto ela lá. E aí faço a pergunta, será que todas as informações obtidas no texto que você leu estão corretas? Será que é possível verificar a veracidade dessas informações? Justifique sua resposta para a gente poder. Esse assunto também seria interessante trabalhar no 3º ano, só que agora como o currículo mudou um pouco, né, fica mais difícil. E aí eles vão escrever lá o que eles estão pensando. A ideia, gente, é colher todas as informações que eles escreveram e desmistificar, tá? Então trazer uma ideia assim de... Até a questão da fake news, né? Que aí a gente... Então vamos ver se é verdade isso? Que eu vejo assim, que nós vamos conseguir avançar mais pela educação. Não tem outra maneira. Vai ter que ser em sala de aula, né? Essas questões. Aí também entro na ideia de, vocês sabem como é o trabalho de um historiador? Até para ativar a ideia do negacionismo. Né? Quem nunca ouviu, a história escreve qualquer coisa, né? E alguém falando assim, no livro de história eu posso escrever qualquer coisa. Não é assim, né? Então, o historiador, ele trabalha de forma metódica, como a Ellen colocou, científica, né? Você busca, né, a veracidade dos documentos, você não pode ir lá, eu acho que é isso e coloquei lá. Né? Então,
Aí ali eu faço uma breve explicação até para poder validar o nosso próprio trabalho. Pode ir. Aí a tarefa 2 é analisar as fontes a seguir, né? E aí eu tiro os excertos da Comissão Estadual da Verdade, depois do memorando confidencial de 87, que o diretor da coordenação da Itaipu, ele mesmo acaba afirmando que não era verdadeiro o que a Itaipu estava falando que fez para os indígenas. Tá? Então, em trocas de cartas comerciais que ocorreram, eles vão colocar que eles sabiam que era mentira que eles estavam colocando para a mídia, né? Mas a gente sabe como funciona. Só fomos descobrir depois, né? Com a abertura da Comissão Estadual da Verdade Nacional Estadual. Pode passar. Essas seriam as fontes que ficariam dentro do sexto. E aí a gente lança uma terceira pergunta. Essa poderia ser aula 1, aula 2. Diante da análise dessas novas fontes, é possível afirmar que há alguma suspeita de irregularidade nas informações contidas na fonte 1? Quais seriam essas irregularidades? Então, é fazer o aluno pensar. Você não vai dar resposta pronta, você vai instigar ele a buscar informação. O que para a gente está nítido, muitas vezes para eles não está. Então, é a questão do que está explícito e o que está implícito, né, dentro do texto. Aí, na questão 4. Para construir Itaipu, os moradores tiveram que abandonar suas moradias, vendendo as suas terras para a empresa. Quanto aos indígenas, como você acha que aconteceu a saída deles daquele local? E a gente vai colher informação dos alunos. É sempre instigando, fazer eles pensar para, quem sabe, né, eles criar essa consciência histórica, esse processo. É um processo. Você não vai chegar lá e falar isso e está pronto. Não acontece assim, né? Pode passar. Aí a tarefa 13, eles observam as imagens e vão ler o relato de um ex-funcionário da Itaipu. Ele entregou as fotografias a seguir durante a Comissão da Verdade do Paraná em 2014, tá? Então, pode passar, professor. Esse funcionário, ele entregou de forma anônima, não era para citar o nome dele. E eles pousam ateando fogo nas moradias que restaram dos Avaguarani, tá? Lembrando que os Avaguarani não estavam ali nesse momento presente, eles foram expulsos dali e eles ateiam fogo para que eles não retornem. Então, né, aí a gente vai buscar as informações. Como que sabe que é Itaipu? Por causa dos funcionários, né? A gente não tem o nome deles, porque foi, né, uma coisa, até uma crítica à Comissão da Verdade, que ela só trouxe os relatos, mas ela não julgou em si, como fez no Chile, por exemplo, na Argentina. Né? E aí, então, ali a própria automóvel, a caminhonete da Itaipu, o símbolo, e eles posando como se estivesse fazendo, que maravilha, né? Eles estão escutando a pelo do fogo. Então, onde está o humanismo dessas pessoas? Pode passar. Aí, fonte 5, trecho do depoimento concedido, né, a comissão para um ex-servidor do Departamento Jurídico da Itaipu, que não permitiu sua identificação no relatório, que é sobre essas fotos aí, tá? E aí ele fala, não foi assim igual levar os caras ricos, lógico, né? Índio tem que tratar no cacete, porque eles não gostam de coisa delicada. Então, uma coisa que foi feita com os índios, eles não queriam sair de lá, né? Eles não queriam sair de lá. Então, a diretoria da Itaipu, de desapropriação, que seriam aqueles funcionários, que respondem a essa diretoria, ninguém tem que querer as coisas. Aqui é igual a lei do coronelismo. Não tem que querer, senão vai morrer afogado. Vai ter que sair de igual. Só que foi feito assim, igual antigamente, né? Não é igual dar banana para macaco, linguiça para cachorro. É igual banana em boca de velho, entendeu? É assim que foi tratado os índios. Então, eles assim falaram durante a comissão coisas absurdas e que para eles estava certo, né? Para eles não tinha problema nenhum. Então, é bem triste a história. Assim. Eu sofri bastante, a professora Nath sabe. Eu li vários relatos, principalmente o relatório Figueiredo, a comissão. Eu chorei, assim. Teve uma hora que eu tive que dar uma pausa, eu me envolvi emocionalmente. Coisa que a gente sabe que não pode, né? Para o historiador, não existe neutralidade, mas a gente tem que tentar, né, se manter no nosso tempo. Mas é impossível você ler e não ficar chocado, né, com essas coisas. Pode passar. Questão 5, as fotografias e o texto apresentados são indícios ou provas da violação dos direitos humanos em relação ao grupo de indígenas. E aí, colocar os alunos para justificar, trabalhar mesmo o conteúdo com eles. Questão 6, diante das fontes analisadas até agora,
será que os Avá-Guarani aceitaram tudo que lhes foi imposto? De que forma você imagina que eles reagiram? Então a gente vai escutar de tudo. Ah, eles saíram, né? Bom, né? Porque geralmente as pessoas pensam assim. Daí entra naquela situação que eu falei no começo. Pode passar. Aí a tarefa 4, texto explicativo, os Avá-Guarani resistindo e lutando pelos seus direitos. Que aí então entra a carta para o Papa João Paulo, eles também mandaram cartas para deputados, para o Banco Mundial, e como eu disse, né, o grupo em si era pequeno em relação ao poder, né, econômico que estava relacionado a Itaipu. E aí, infelizmente, não aconteceu nada. Pode passar. Essa é a carta que eles escreveram de próprio punho, tá? Aí na carta a gente também vai ver alguns erros, porque a gente sabe que a língua mãe deles vem primeiro, depois a língua portuguesa, né? E aí no final os caciques, os líderes, né, da comunidade Guarani, assinaram as cartas. Pode passar. Aí a questão 7. Será que a Itaipu realmente atendeu de forma satisfatória todos os indígenas que foram retirados dos seus territórios? Será que ele pagou a mesma quantia para aquele fazendeiro, que só é fazendeiro porque ele tinha, né, um acordo lá político e ganhou aquele pedaço de terra, já tomando de início dos próprios indígenas? Então aí vai instigando. Para responder essa questão, realize as seguintes leituras. Daí isso a gente pode mandar tarefa de casa, digamos assim, né? Ou fazer em sala. Aí fica o critério do professor. É tudo uma ideia que vocês podem até melhorar em sala de aula. E aí a crise dos indígenas Avá-Guarani desterrados por Itaipu, do Vinícius Konchinski. Sem água potável e com a interrupção na entrega das cestas básicas, os Avá-Guarani no oeste do Paraná lutam para sobreviver em meio à pandemia e disputas pelo território. Veja, eu vou lá atrás, mas eu volto, né, para o hoje. Porque senão fica o indígena só no passado. Não é, eles estão aqui, presente no nosso momento histórico. E aí, qual é a situação da continuidade da luta dos Avá-Guarani no presente em relação a Itaipu? Será que está tendo essa luta ainda? Será que deixaram por isso mesmo? Né? Quem acompanha a temática indígena, a gente percebe que eles continuam ainda buscando. Né? O marco temporal continua, já tinha sido votado e aprovado, retorna para o Congresso novamente, né, para votar uma coisa que já tinha sido votada. Então é praticamente, se a gente for ver, inconstitucional isso. Mas estão lá, né? Estão na luta ainda, e principalmente aqui no Guaíra. Né? Então, a questão final. Agora que você analisou diversas fontes e possui maiores argumentos, faça uma síntese sobre os fatos observados em relação à violação dos direitos humanos sobre os povos indígenas durante a construção da hidrelétrica de Itaipu, bem como a continuidade da luta dos Avá-Guarani e as violações de direitos humanos sobre eles que ainda ocorrem no presente. Não esqueça de associar o tema com a ditadura civil-militar brasileira e seu projeto desenvolvimentista. Então, ali dá para trabalhar vários temas. Hoje eu vejo, né? Então a gente pode trabalhar a economia do Brasil, né, durante a ditadura, o projeto desenvolvimentista, os indígenas, né, a questão do território e geografia ali, né, da posse do território. São várias coisas, porque aquela região do Rio Paraná estava em litígio, né? Estava em litígio entre Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai, aquele pedaço não estava certo ele se pertencer ao Brasil ou ao Paraguai. Então eles dividiram o rio no meio. Por isso que a Itaipu binacional. Eles tiveram que fazer um acordo com o Paraguai e inclusive com a Argentina. Para que a Argentina ficou com medo naquele momento que se o Brasil tivesse alguma guerra, ela podia inundar a Argentina, né? Abrindo as comportas e fazendo tudo isso. Então houve um acordo tripartite ali entre os três países. Tá? Então hoje a Itaipu fornece energia para o Brasil e compra do Paraguai, porque sobra a parte do Paraguai e o Brasil ainda compra. Tá? E aí as considerações finais, na minha dissertação contribuí com material didático e de apoio para o professor sobre, né, todos esses assuntos que eu já falei. Né, e inúmeras referências que dá para servir de aporte ali na hora da aplicação de aula. E até vocês podem olhar lá algumas referências, algumas coisas, e aí ter uma ideia até para quem não está ainda no professor poder tentar, ou tentar, né? Dali sair alguma ideia para uma próxima dissertação. Muito obrigada. Parabéns, professora. Damos os trabalhos com uma pesquisa em fontes, uma pesquisa documental bem densa, né? E uma preocupação de trazer
visibilidade para as comunidades indígenas e quilombolas no Paraná. O que espanta no Paraná, em relação a outros estados, aqui é muito ainda mais incipiente com relação a fontes históricas, até mesmo as políticas públicas para as comunidades quilombolas e indígenas, né? Vocês mencionaram a Comissão Estadual da Verdade e, no caso, o relatório Clóvis Moura, são fontes básicas para comunidades indígenas e quilombolas no Paraná. Então é uma ausência de pesquisas e as políticas públicas cada vez mais ineficientes, né? Vamos para as perguntas? Quem gostaria? Eu queria fazer só um comentário. Eu acho que tanto o trabalho da Ellen quanto da Crislene também, né, da Denise, do Thiago e depois dos outros dois, o foco está mais no que a gente chamou de proposição didática. Mas todos eles, né, quem tiver curiosidade de pegar e conhecer, eles trazem todo um aporte, como foi falado, historiográfico, né, documental, que para mim também é formação do professor. Sim. Porque o que vocês leram, né, para fazer aquela síntese, né, situar a política indigenista no Brasil, para como que chegou ali. A Ellen, eu lembro que, fui banca da Ellen, né, ela faz uma discussão, por exemplo, da questão do paranismo e a questão de dizer que aqui no Paraná não havia presença negra, né, não houve escravidão, como isso está relacionado desde a questão civilizatória do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e como isso demarca a historiografia, né, e os novos estudos. Então, isso também, para mim, é uma contribuição assim, importantíssima para a formação continuada do professor, né, que pode pegar só o roteiro da Crislene e trabalhar. Mas se ele lê o que a Crislene trouxe antes, né, ela traz muitas fontes também com a voz dos povos indígenas, né, como aquele era um local sagrado, não é só a questão do território, né, mas a questão de identidade, que você falou dos suicídios. Então, o professor que lê o trabalho inteiro, né, vai ter uma revisão bibliográfica ali, né, vai ter muitas referências que vão dar um subsídio para saber problematizar quando for aplicar esse material, for utilizá-lo, né? Então, eu acho que a contribuição assim, do prof é uma coisa assim, muito significativa, porque para chegar nisso, né, de manhã apareceu a questão da relação teoria e prática. Essas questões, o site da Ellen, refletem já, assim, parecem escolhas simples, mas elas estão subsidiadas por todo um aporte que vocês leram, sintetizaram, né, e organizaram anteriormente. Então, eu queria só que vocês pudessem falar um pouquinho, né, dessa dimensão que como vocês veem na trajetória de vocês, essa formação continuada, esse impacto, né, do prof, de ter que fazer essa produção, mas como esse processo impactou em vocês como professores. Alguém mais? Eu acho que é muito real isso, né? Todo o processo do prof é extremamente formativo. A começar pelo fato da gente conseguir relacionar o tempo inteiro as nossas experiências de sala de aula com uma produção acadêmica, né? Eu acho que isso já nos tira daquele lugar comum, né, e de uma dificuldade formativa que a gente encontra na sala de aulas. E em relação à produção da dissertação, eu acho que eu sofri muito no processo de escrita, muito. A gente ainda foi afetado pela pandemia, né, daí o medo de acabar o mundo, você escreveu. Acabar o mundo não dependeu. Como eu tô emocional. Acabar o mundo é seu título de mestre. E é um processo doído mesmo, né? A escrita é um processo dolorido, de você conseguir. E aí misturam várias coisas, né? Até mais subjetivas, assim. Será que o que eu estou escrevendo aqui, será que não está repetindo muita coisa? Será que já escreveram isso aqui? Será que está bom o suficiente?
Acho que eu não tenho capacidade para isso. E isso vai se misturando. Acho que a questão, a mesa debate, né, a questão étnico-racial também entra, né, por ser uma pesquisadora branca e debatendo isso também em algum momento me paralisou. Eu, tipo, não, eu não sou a pessoa que deveria estar falando disso, não devo falar disso. E aí foi um processo e a discussão com a bibliografia ajudou muito. Né? Com certeza a orientação da professora Joseli também, seja no carinho ou no empurrão, né? Que é também um processo que vai acontecendo ali na produção, né? Nunca é muito sozinho, mas também nunca é sozinho, né? Você está discutindo com vários autores, com vários textos, com a orientação, então é uma dinâmica muito doida essa da escrita, assim. Mas com certeza a bibliografia ajudou muito a superar tudo isso e ter uma fundamentação teórica muito profunda me ajudou a ter segurança para dizer aquilo que eu precisava dizer. Que é isso, né? Parece muito óbvio, muito simples tudo isso que está pronto hoje, assim. Mas isso é consequência de um processo intenso de leitura, de debate, de escrita, de revisão, né? Uma revisão bastante constante, assim. Então, acho que tudo isso vai fortalecendo mesmo, né? No sentido da construção de pesquisa, assim. Eu acho que eu escuto muita gente falar que depois do doutorado fica muito mais fácil. Eu ainda não passei por essa experiência, não sei se eu quero. Mas, de fato, o mestrado, ele te ensina a fazer pesquisa, né? E isso absolutamente vai impactar no processo da sala de aula. Não tem como. Você sai absolutamente transformado para dar uma aula depois que você sabe, entende todo o procedimento de pesquisa, assim, né? Então, acho que essas coisas para mim pegaram bastante, assim, falando mais pessoalmente. Eu acho que a qualidade vai sempre ser alterada, assim, né? Quando você tem uma reflexão crítica, um processo de produção que é fundamentada, altera a qualidade que você leva para a sala de aula. Não tem como retroceder, né? Então, um pouco dessas impressões que eu tenho aí de comentários e desabafos. O meu processo foi bem parecido com o da Ellen também. Então, assim, foi bem difícil a escrita, né? Mas, assim, eu me dediquei o máximo que eu pude, porque, embora eu tinha bolsa meio período, mas esse meio período só deu para escrever uma parte da dissertação, que eu tinha que retornar. E o outro período eu estava trabalhando. Então, assim, você vai abdicar de final de semana, de feriado, de férias e se dedicar ao máximo para conseguir. E é assim, não vou falar que é flores é depois que você termina, é exaustivo, mas assim, quanto mais você pesquisa, pelo menos, se eu falar da minha, né, pessoal, mais eu queria pesquisar. Eu até queria colocar muitas coisas na visionária, que daí tivemos que cortar, senão ia ter 300 páginas de dissertação. Mas assim, é legal, né? Muito legal. É legal o final, né? Quando você termina, fala, terminei. Mas assim, entrega um trabalho, né, que você vê, que você gosta, né, daquilo. Claro que sempre vou criticar algumas coisas, sempre podia ter melhorado nisso, como eu já tinha falado antes. E o impacto foi como eu falei no começo, né? Eu trago isso, eu não estou em sala de aula no estado, dando aula no 9º ano, por exemplo, mas eu estou trabalhando com os pequenos. Então, com os pequenos a gente trabalha todas as disciplinas, né? História, matemática, geografia, língua portuguesa e ciências. Então, eu trago isso para as minhas aulas de ciências. Sempre que eu tenho oportunidade, eu trago sempre um autor indígena, sempre estou falando deles. Até esse ano eu tenho um aluno no Caingangue. E aí eu iniciei a astronomia, ele entrou agora no meio do segundo trimestre, no terceiro trimestre. E aí ele me presenteou com bem-vindo, com filtro dos sonhos.
que ele pediu para a mãe fazer para minha proteção. Então, assim, eu vejo, acho que ele percebeu que eu